Para produzir conteúdo com consistência, é muito importante termos uma linha editorial bem definida. E tem um componente dentro da linha editorial que muita gente negligencia. São os formatos de conteúdo que você vai produzir no seu perfil. Quando você tem clareza em relação a isso, você tem muito mais previsibilidade. Se você tem uma ideia, você já consegue saber como você vai desenvolver essa ideia. E quando eu falo sobre formatos de conteúdo, não estou falando sobre story, reel, carrossel, post estático, que são esses formatos de conteúdo disponíveis no Instagram. Eu me refiro aos subformatos. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar algumas opções, te falar também quais são os meus formatos de conteúdo, os formatos que eu tenho inclusive indicado para as minhas mentoradas e alunas produzirem, sempre visando aquele formato que é mais fácil de produzir para a pessoa, porque às vezes para mim um reel falado, por exemplo, pode ser fácil de produzir e para você não. Então a gente tem que escolher os formatos que a gente tem facilidade de produzir, que a gente vai conseguir sustentar, porque se a gente consegue sustentar, a gente vai ter um volume de publicação maior e a gente sabe que a frequência é importante, é relevante dentro de um perfil, dentro de uma linha editorial. Não adianta você produzir um ótimo conteúdo e postar uma vez a cada 15 dias. A qualidade e a quantidade precisam andar de mãos dadas. Então, se você opta por formatos que você tem maior facilidade para produzir, é muito mais provável que você tenha constância, que você tenha um volume maior de publicação. Eu vou focar em subformatos para posts no feed. Então, primeiramente, quais são os 3 formatos de conteúdo disponíveis para a gente postar no Instagram? O Reel, que são os formatos de vídeo, o post estático, que é aquele que só tem uma tela, e o post carrossel, que é aquele que você vai arrastando para o lado e tem vários cards. Tá, esses são os formatos. E quais são os subformatos dentro desses formatos? Existe, então, como eu já citei, o Reel falado, que é aquele que você abre a câmera do celular, olha para a câmera e grava falando com o roteiro ou não. Tem o Reel narrado, que é aquele que você não aparece falando. Tem um vídeo ali, alguns takes que aparecem no Reel e você narra em vez de aparecer falando. Tem o Reel textual, que pode ser... Muita gente usa com uma foto em vez de um vídeo, mas o que eu recomendo, eu gosto de respeitar o formato. Então, o Reel, a gente já entende que é um vídeo. Logo, eu prefiro evitar fotos no Reels, a não ser que você faça algum tipo de modelo, tipo que tem no CapCut, que você seleciona várias fotos e o próprio aplicativo cria um vídeo a partir das suas fotos. Mas se não, eu prefiro sempre colocar vídeo no Reels. Então, você pode colocar um vídeo e colocar uma parte textual na frente. Esse subformato já esteve muito em alta, inclusive ele ajudou muita gente a ganhar seguidores. Era aquele formato do videozinho curto de 6 segundos, 6, 7 segundos, com o título e o conteúdo na legenda. Eu vejo que esse conteúdo não tem performado tão bem quanto antes, mas tem um formato de reel textual que é interessante produzir. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse conteúdo que eu vou mostrar aqui agora é um exemplo de reel textual. Ou seja, tem um vídeo no fundo e tem o conteúdo sendo exibido no próprio vídeo. Eu acho que as pessoas estão a cada dia com menos paciência para ler legenda. Então, é importante sim caprichar nas legendas. Eu recomendo que você poste seus conteúdos com uma legenda bem encorpada, com bastante palavra-chave, mas a legenda ela está tendo um papel muito mais importante na segmentação do conteúdo, no SEO do conteúdo, do que em complementar o conteúdo, que era algo que era muito relevante antigamente, quando as pessoas ainda liam legenda. Então, em vez de colocar o conteúdo na legenda como as pessoas faziam, ela colocou no próprio vídeo. Então, esse é um formato de reel textual, que ela não aparece falando, tem um vídeo dela no fundo, pode ser um vídeo seu, pode ser um vídeo que você não apareça, mas é um tipo de formato. Lembrando que, se você vai colocar um texto no conteúdo, isso serve tanto para carrossel textual, quanto para vídeo, quanto para stories textuais. O ideal é que você não coloque uma música com uma letra que acabe dificultando a leitura do conteúdo. Se o foco é o conteúdo, coloque uma música instrumental, algo que não prejudique tanto o consumo do conteúdo. Mas esse daqui é um estilo de formato de Reel. Então, eu trouxe aqui 3 subformatos dentro do formato Reel. O Reel falado, o Reel narrado e o Reel textual. Agora vamos para outro formato, que é o post estático, ou seja, aquele conteúdo que só tem uma única tela. Então,
Esse conteúdo, quais são os subformatos? Pode ser uma foto, pode ser um design criado numa ferramenta de criação de design, Canva, Figma, e pode ser também um post criado no próprio Story. Eu tenho usado muito esse formato, mas na verdade não como post estático, como carrossel. Mas deixo o carrossel para daqui a pouco. O post estático é muito usado por marcas que postam foto dos seus produtos. Eu vou sempre recomendar que, se você for criar um conteúdo informativo, educativo, você opte pelo formato carrossel. Não coloque aquele estilo de coloca como se fosse o título do conteúdo no post e o conteúdo na legenda, pelo motivo que eu falei aqui. Além do consumo ser muito mais prazeroso arrastando os cards do carrossel, as pessoas estão preguiçosas para ler textão. E quando o texto está na legenda, o conteúdo fica menos prazeroso de ser consumido. E nós temos que entender, nós que estamos ali produzindo conteúdo de forma profissional, muitas de nós produzindo para vender nossos produtos e serviços, nós estamos ali interrompendo o lazer de quem está usando o Instagram, porque a rede social, o nome já diz, é uma rede social para a gente socializar. Então, nós que estamos ali buscando vender com esse objetivo comercial, a gente acaba interrompendo o lazer das pessoas. Então, o nosso papel como criador de conteúdo é tornar o consumo do nosso conteúdo o mais prazeroso possível. Então, tudo que a gente puder incluir dentro do nosso post, para mesmo sendo informativo, sendo nichado, sendo de venda, ele puder ser mais agradável de ser consumido, melhor. E a outra categoria de conteúdo é o post carrossel. Quais são os 3 subformatos? Tem o carrossel de fotos. Muita gente usa no último dia do mês para fazer um dump de fotos do mês. Tem marcas que usam para colocar várias fotos ali da coleção, enfim. Tem o formato de carrossel criado no design, no Canva, que é esse formato aqui, ó, que eu postei ontem no meu perfil. Esse é o formato de conteúdo. Mas também tem o subformato de conteúdo carrossel criado no próprio Instagram, que eu crio no Story. E esse é o formato de conteúdo que melhor tem performado no meu perfil ultimamente. Principalmente quando eu posto com uma musiquinha que está em alta, que é recomendada pelo próprio Instagram. Instrumental, eu opto sempre pela música mais baixinha possível, com menos batida possível, porque te gera um certo incômodo quando você tá ali rolando o feed, tem um post com música, eu não gosto muito, acabo pulando dependendo da música. Então, é importante saber selecionar o áudio. Mas olha esse estilo de conteúdo aqui, ele foi criado 100% no Story. Peguei fotos, coloquei no fundo, criei o texto, salvei no rolo da câmera e postei como publicação no feed. Esse daqui também foi um carrossel criado no próprio Story. Tudo isso daqui eu fiz no Instagram, eu não usei nenhum outro aplicativo. E olha esses insights aqui, ó. Mais de 35 mil contas alcançadas, trouxe vários seguidores, mais de 400 seguidores, muitas interações aqui, então é um formato que eu recomendo muito. Por que que eu recomendo muito esse formato de conteúdo? Porque para quem não é designer, para quem tem um tempo muito corrido, agenda cheia, filho, outras 1000 coisas no dia para fazer, se você não é designer, você precisa optar por formatos, como eu falei, mais simples de produzir, que você tenha maior facilidade para produzir, para que o seu volume de publicação não seja comprometido, lembra? Então, certamente, se você não é designer, você tem dificuldade para criar posts no Canva. A primeira coisa que eu fiz foi terceirizar essa parte do meu perfil. Então, eu tenho 3 formatos de conteúdos principais no meu perfil: o Reel falado, o design carrossel criado no Canva e o carrossel criado no Story. E o design carrossel criado no Canva, eu só crio o conteúdo do conteúdo, mas eu terceirizei o design. Então, para as minhas mentoradas, alunas, a maioria delas são profissionais que têm o dia a dia muito corrido, eu recomendo esse subformato de conteúdo porque ele acaba sendo simples de produzir. Você vai colocar fotos no fundo, escrever o texto no próprio Story, salvar no rolo da câmera e postar como publicação. Se você conseguir incluir uma musiquinha, até o próprio Instagram coloca essa notificação que posts com música podem ter um melhor alcance, uma coisa assim. Vou deixar aqui essa notificação para você ver. E aí o tempo que você gastaria ficando 1 hora na frente do Canva tentando criar um carrossel e ainda assim não gostar do resultado final, você nessa 1 hora você consegue criar 2, 3 posts.
Tem inclusive aqui no canal um vídeo ensinando a fazer esse tipo de carrossel, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E outros formatos que eu recomendo são o Reel textual, naquele formato que eu mostrei aqui, e o Reel falado, que é uma habilidade que profissionais, principalmente prestadoras de serviço, precisam desenvolver, que é a habilidade de comunicação. Se você vai atender alguém pessoalmente, é importante que o Reel falado seja um formato de conteúdo presente na sua linha editorial, porque ele vai transmitir autoridade, ele já vai transmitir confiabilidade para quem está ali vendo. E, assim, é impossível. Se você vê alguém falando na internet, se expondo ali, falando sobre algo, sobre um assunto com domínio, você passa a enxergar essa pessoa com mais autoridade. Se você é uma profissional que atende pessoas presencialmente, pessoalmente, não tem desculpa para você falar que, ai, mas eu não gosto de falar, de aparecer, porque você já lida com o público. E eu te garanto que é muito mais fácil lidar com a câmera do seu celular do que falar pessoalmente com alguém. E isso é uma habilidade completamente treinável. Porque se você for ver meus primeiros vídeos falando, era de dar dó. Eu não sabia nem abrir a boca direito. Depois de 4 anos fazendo isso, obviamente a gente evolui naquilo que a gente pratica. Então é possível para você. E o Reel falado é aquele formato que você vai abrir a câmera do celular, você vai falar alguma coisa sobre algum assunto, seguindo um roteiro ou não. Depois é só abrir o vídeo num CapCut da vida, no app do Instagram ou no próprio Reel, fazer os cortes ali, tirando as partes que você pausa para respirar, ou, enfim, fazendo os cortes necessários, colocando uma legenda, um título no início e mete bronca. Espero que esse vídeo tenha te dado algumas ideias. Me conta aqui nos comentários quais são os formatos de conteúdo que você costuma produzir no seu perfil. Se você gostou do conteúdo que eu trouxe aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos que serão postados por aqui. Te vejo no próximo vídeo.